Relatório Focus, boletim de mercado do Banco Central, hoje, dia 26 de setembro de 2022. Nós vamos dar uma olhada agora como é que foi o boletim Focus, quais foram os números que vieram. Você baixa aí o boletim Focus aqui nesta página do Banco Central. Focus, relatório de mercado, tá? Você procura lá no seu buscador e vai achar esse relatório aqui, você faz o download e nós vamos dar uma olhadinha agora como é que foram os resultados. Lembrando que isso aqui são previsões do mercado e como a gente já conversou algumas vezes, essas previsões do mercado, elas são utilizadas pelo mercado como fonte de informação para as tomadas de decisão do mercado. Então vamos dar uma olhada nos números, já eu faço um comentário maior sobre isso aqui. Na sequência, né, de alguns dias, na realidade são 13 semanas seguidas, né, por 13 semanas aqui, o índice de inflação registrou aqui, a expectativa foi no sentido de mais uma queda, em torno de 5,88% para terminar o ano. Então a expectativa do mercado com relação à inflação estão esperando que essa inflação chegue aqui a 5,88%. Houve uma pequena mudança aqui na expectativa do PIB, que significa Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que foi produzido no país, é a renda do país, certo? E ela está aqui, olha, em 2,67. Ela está também na 13ª semana seguida de subida aqui. O pessoal, enfim, acho que foi para dar uma ajuda aqui, mas saiu de 2,65 na semana passada para 2,67. Isso aqui em termos de dinheiro é muito dinheiro, porque PIB de trilhões de reais, esse 0,02%, né? É dinheiro pra caramba, mas em termos de números isso aqui na estatística se perderia. Bom, o câmbio, que é a cotação do dólar, há uma expectativa, na realidade, uma manutenção em 9 semanas de um câmbio fechando o ano em R$ 5,20 o dólar. Nós estamos vendo o dólar muito forte mesmo. Ele está, por exemplo, o euro chegou a atingir o patamar de 0,96 dólares para comprar um euro, ou seja, o euro valendo menos do que o dólar. Inclusive a libra esterlina também já está em 1,07 dólares para comprar uma libra esterlina, está nos menores níveis, e isso tudo acontecendo por conta dessa questão das taxas de juros, tá? Bom, e com essas informações todas, qual é a previsão para a taxa de juros do Brasil, para a taxa Selic? É uma manutenção pela 14ª semana seguida em 13,75%. Aqui eu quero fazer uns comentários rápidos aqui sobre o que aconteceu na semana passada, principalmente com relação à questão do aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Então, na quarta-feira lá e na quarta-feira lá e aqui, houve um aumento nas taxas de juros. Esse aumento nas taxas de juros lá primeiro, em 0,75, perdão, aqui no Brasil não houve aumento, houve a manutenção, mas o pessoal fala assim, a taxa de juros parou de subir. Sim, parou de subir, mas está num patamar aqui no Brasil elevadíssimo, né? Então é uma taxa de juros bastante elevada, ela agrega ao ano um custo mínimo de 13,75% qualquer capital. Então, qualquer iniciativa que você for tomar para obter recursos, você vai ter que partir de um ponto que aquela iniciativa vai ter que gerar uma rentabilidade superior a 13,75%, obviamente descontando aí os eventuais impostos que tenham que ser pagos, se for o caso.
Então, nós estamos com uma taxa de juros elevadíssima, o pessoal lá assim, parou de subir. Sim, parou, mas não tem nenhuma sinalização do momento que isso vai baixar. E lá nos Estados Unidos subiu 0,75, na quinta-feira teve um efeitozinho mais ou menos, né? Lá na Bolsa, no próprio dia, na realidade, no próprio dia teve um efeito quase que inexistente, eu acho que o mercado estava meio que esperando, deu uma subida inicial, depois deu uma acalmada, na quinta ficou um pouquinho pior e na sexta piorou pra caramba. Então o cenário na sexta-feira com uma queda muito forte do petróleo e isso aí afetou a nossa bolsa aqui também na sexta-feira. Hoje a gente vai ver como é que vai se desenrolar o mercado que hoje está abrindo a semana, né? Bom, então, voltando ao tema que eu queria comentar, é que, olhando alguns economistas, né, algumas pessoas da área financeira, tem um em particular que eu gosto, que eu admiro bastante o trabalho, que é uma pessoa que tem experiência com o mercado de renda fixa, que eu acho que é o fundamento para que você consiga ter resultado, inclusive no mercado de ações. Você precisa entender do mercado de renda fixa, porque ele afeta basicamente todos os mercados. A tecnologia matemática do mercado de renda fixa se aplica ao mercado de ações e por aí vai. Então, ele é o Mohamed El-Erian. Esse cara, ele foi o gestor, foi o economista-chefe lá da PINCO, que é uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, se não a maior, né? E, embora ela tenha agora um probleminha aí com a questão da BlackRock, que está gigantesca, mas esse cara agora está na Allianz, que é aquela seguradora, aquele grupo financeiro também gigante, grupo europeu. Ele está sediado em Londres e ele tem lá uma quantidade enorme, gigantesca de ativos líquidos para operar. E ele falando numa entrevista, se não me engano, para a CNBC, ele fala uma coisa muito importante, que por sinal teve uma repercussão no Wall Street Journal de hoje, né? Que foi o seguinte: ele diz que o que está acontecendo com os mercados, e que para ele é muito mais preocupante do que variação de taxa de juros, essa coisa toda, porque ele diz, com isso a gente sabe lidar, se os juros forem subir a gente sabe o que fazer, se os juros forem cair a gente sabe o que fazer, com isso a gente sabe lidar, o mercado está caindo, a gente lida bem. O que está ruim é a questão da confiança na política. Na realidade não é política, política estrito sensu, é na política pública, certo? Então é na administração das taxas de juros, nos processos de liberação de tributos, questões fiscais. Então, assim, o que está causando impacto são as decisões políticas que estão parecendo aos agentes de mercado que estão sendo mal feitas. As políticas públicas as políticas econômicas estão sendo mal conduzidas. E nessa situação, o mercado passa a ficar bem perdido, né? Então, ele trouxe isso, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Vamos dar uma olhada agora, voltando aqui, olhando para o cenário para 2023. Poxa, mas por que você está olhando para 2023? E eu repito, as decisões que são tomadas no mercado financeiro, elas não podem estar olhando para o curto prazo, porque você tem efeitos no longo prazo que afetam as movimentações de curto. Então, veja bem, houve aqui uma expectativa, na realidade, para o ano de 2023, a inflação apresentou uma queda aqui também, assim, meio que quase que não deve se considerar da queda, porque estava em 5,01, passou para 5, né? Mas enfim. A expectativa de crescimento da economia continuou para 0,5%, né? Com a manutenção pela segunda semana. Aqui o dólar fechando a 5,20, né? Com 9 semanas seguidas de queda.
desculpa, de manutenção. E aqui, mais uma vez, 11,25 para a taxa Selic, terceira semana. Só lembrando uma coisa aqui que eu queria comentar, que eu falei com relação a essa questão do dólar, né? Então o dólar está realmente muito forte, porque ele é a moeda de segurança, ele acaba sendo a moeda de segurança, inclusive porque suas taxas estão subindo, estão muito mais altas do que a taxa de juros dos Estados Unidos, estão muito mais altas do que as taxas de juros vigentes na Europa, o que causa esse descolamento. Então foi isso que eu falei, o euro está para baixo, né? E a libra esterlina para baixo. Então observe que para baixo, embora a libra esterlina ainda não esteja a $1, ela está a $1,07, ela está em caminho, se não houver uma crença na política monetária, na realidade mais do que política monetária, na política econômica que vai ser adotada lá no Reino Unido. Hoje até saiu, como eu falei, uma crítica dessa política econômica no Wall Street Journal. A chance é que o dólar continue aumentando. Inclusive o índice que mede a força do dólar, que é o DXY, atingiu 113 pontos, né? Então está super puxado esse índice. Bom, vamos olhar aqui 2024, né? 2024 a gente está aqui com uma expectativa de inflação, né, para 3,5%, né? Expectativa de inflação para 3,5%, para 3,5%, né, mantido pela primeira semana. Taxa de crescimento da economia 1,75%. Taxa de câmbio, uma quedazinha aqui também, estava em 5,11, passou para 5,10, então uma queda pela primeira vez, pela primeira semana aqui. E a Selic a 8%, né? Então mantida aí por 11 semanas seguidas. E aqui a gente teve uma movimentaçãozinha nas informações para 2025. Então aqui a inflação mantida 63 semanas, né? Quer dizer, mais de um ano em 3%. Aqui uma expectativa para o crescimento também mantida por quase um ano, né? 2%. O câmbio 5,15 encerrando o ano. E aqui uma expectativazinha de uma Selic mais alta, em 7,63%. Lembrando que a Selic é a taxa de final do ano, não significa que ela vai render 7,63 no ano de 2025, não. Inclusive porque isso aqui é uma expectativa, né? Então, mas mesmo que isso aqui se tornasse verdade, ela viria de uma taxa mais alta do ano anterior, ou seja, ela terminando em 8% e finalizando em 7,63%, ela renderia mais do que 7,63%. É diferente do caminho contrário, quando você tem uma taxa mais baixa e ela está subindo, né? Então ela vai terminar mais baixa do que a taxa final. Nesse caso aqui, quando você tem uma taxa mais alta e a previsão é de que ela está subindo, a taxa Selic terminaria mais alta do que isso, no acumulado. E já a inflação, não. A inflação é a inflação, a expectativa de inflação acumulada de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Bom, dito isso, eu desejo aqui, eu encerro, né, essa nossa conversa. Lembrando o seguinte, que aqui na descrição do vídeo tem uma série de outros vídeos para você acompanhar. Em breve eu vou colocar aqui, nesse lado aqui, eu estou colocando da última semana, mas eu vou procurar colocar, na medida do que esses vídeos vão se tornando mais longos, eu vou procurando colocar as informações de um ano, inclusive porque você vê algumas pessoas que acessam o canal e tal, assistindo vídeos mais antigos dos resultados do Boletim Focus e fazendo os seus comentários, achando curioso. Eu vou fazer isso para facilitar esse tipo de interação. Sim, lembrando, deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, faz seu chute aí, sua previsão para o término da taxa Selic esse ano,
para o término da inflação esse ano. E que mais? Se não tem inscrição no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se, marque o sininho de notificações e se gostou, curte, compartilhe, tenha uma excelente semana e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!